Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, 17 de outubro. Hoje os nossos principais assuntos são os sintomas da menopausa e também alguns golpes praticados por telefone e as maneiras de evitar esses golpes. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário pelo YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Bem no centro há uma tela. Agora estão nessa tela o nome e a logo do programa. E daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e os nossos conteúdos de vídeo. Mas para começar, vamos para as nossas notícias internacionais. O Brasil abriga atualmente quase 150 mil refugiados, a maioria vindos da Venezuela. Essa quantidade de pessoas da Venezuela somam mais de 130 mil. Na sequência, estão aqueles vindos da Síria, que somam quase 5 mil refugiados, e as pessoas vindas da República Democrática do Congo, com mais de 1.000 refugiados. Os homens representam a maior parte desse grupo. E a entrada do país é facilitada pela emissão de documentos e também facilitação de acesso a serviços públicos, como saúde e educação. Além disso, o Brasil se destaca na América Latina pela proteção e pelos direitos que são concedidos aos refugiados. Mudando de assunto, falando sobre uma polêmica dessa última semana, a Polícia Federal confirmou que abriu inquérito no último sábado para apurar o caso de infecção pelo vírus HIV de 6 pacientes que foram transplantados no Rio de Janeiro. Essa investigação está em andamento e sob sigilo. Outras instituições também estão investigando, como, por exemplo, a Polícia Civil, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Rio. Para você entender o caso, pelo menos 6 pacientes foram identificados como infectados pelo HIV, depois de receberem transplante de rins, fígado, coração e córnea. Esses órgãos teriam vindo de 2 pessoas que viviam com o vírus. Antes, os órgãos foram testados por esse laboratório que está aparecendo na sua tela, o Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme, no Rio de Janeiro. Essas análises laboratoriais indicaram que os materiais não eram reagentes para o HIV. Em uma nota divulgada hoje, divulgada ontem, o Ministério da Saúde afirmou que foi notificado da suspeita de transmissão em setembro pela Secretaria de Saúde do Rio e, de imediato, emitiu recomendações urgentes à Central de Transplantes e também aos órgãos de controle, para fazer localização e notificação imediata dos receptores desses órgãos e tecidos, desses doadores infectados. Também foi sugerida a realização de testes laboratoriais para a detecção do vírus. O Ministério da Saúde ratifica que a segurança dos receptores de transplantes de sangue e de órgãos, assim como a integridade do Sistema Nacional de Transplantes e da rede de sangue, são prioridade absoluta da pasta. Bom, agora a gente fala sobre uma notícia boa ou ruim, dependendo do que você prefere. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que o governo concluiu que não há necessidade de retomar o horário de verão nesse ano. Mas está mantida a possibilidade da volta dessa política a partir do ano que vem, e isso depende de uma análise posterior. O ministro afirmou que a discussão da necessidade da retomada do horário de verão começou por causa da pior seca vivida pelo país desde 1950.
Bom, sob o ponto de vista da segurança energética, o adiantamento dos relógios, em 1 hora é justificado pela necessidade de reduzir o consumo no horário de pico. Em tese, as pessoas poderiam ter um melhor aproveitamento da luz natural no horário de verão. Bom, e o Alexandre Silveira, o ministro, falou com setores empresariais antes de tomar essa decisão e como fazer isso, Representantes das companhias aéreas, por exemplo, se manifestaram sobre a necessidade de ao menos 6 meses para adaptar o sistema à mudança de horário. Então a gente acompanha o ano que vem para ver se a gente volta ou não com o horário de verão. Bom, e para finalizar, uma notícia ruim. O Brasil enfrenta um aumento alarmante de casos de trabalho análogo à escravidão. Em 2023, houve mais de 3.000 denúncias registradas, um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. A chamada Lista Suja do Trabalho Escravo de 2024 incluiu um recorde de mais de 600 empregadores. Esses empregadores exigiriam jornadas exaustivas de trabalho e ofereceriam ambientes inadequados para os funcionários. Bom, e esse aumento se soma a uma falta de fiscalização causada pela carência de auditores fiscais e também por cortes orçamentários. Bom, vamos mudar de assunto para voltar a falar sobre saúde. E tratar da menopausa ainda pode ser considerado um tabu aqui no nosso Brasil. De acordo com um estudo que foi desenvolvido por pesquisadores de diferentes universidades, como das faculdades de Medicina de Jundiaí, do ABC, da USP e da Universidade de Paiva, na Itália, a mulher brasileira entra na menopausa em média aos 48 anos. Mas o início da transição e da irregularidade menstrual geralmente começa aos 48. Os sintomas da menopausa afetam mais de 70% das mulheres nessa faixa etária, mas apenas 52% delas, ou seja, quase metade, buscam algum tipo de tratamento. Dentre essa metade que busca tratamento, somente 22% optam pela terapia de reposição hormonal. As demais recorrem a alternativas, como o uso de antidepressivos e terapias complementares. Bom, para explicar um pouquinho melhor o que é a menopausa, quais os sintomas, o que deve ser feito para evitar que esses sintomas piorem e persistam, a gente vai conversar agora com o ginecologista e obstetra José Ricardo Lopes, que vai conversar com a gente de forma remota aqui na nossa tela. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao Conexões. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar Camila, Diego. Bom, para a gente começar, gostaria que o senhor fizesse uma rápida descrição física para o nosso público cego e de baixa visão. Eu sou um homem de pele clara, cabelos castanhos curtos e uso óculos. Bom, primeiro para a gente começar, doutor, quais são os principais sintomas da menopausa? O que a mulher, nessa faixa etária que a gente colocou em média, dos 46, 48, mas muitas até antes disso, vão enfrentar caso comecem a passar por esse momento? O principal sintoma são aqueles calorões, os famosos fogachos. E é um calorão assim que não está relacionado com a temperatura ambiente. Pode estar frio, pode estar um dia quente, e essas mulheres vão sentir esses calorões que têm um padrão bastante específico. Geralmente começam na região do colo, sobem para a região do rosto, da cabeça, das nucas. E esse é o principal sintoma, é o mais prevalente, é o que mais acontece. Mas, além disso, outros sintomas podem vir com a menopausa. E são eles, o que a gente chama de síndrome gênito-urinária. É uma ardência para urinar, ardência na hora das relações sexuais, às vezes vem acompanhado de ressecamento vaginal e perda de urina, de forma involuntária, pela paciente. Outra classe de sintomas muito prevalentes são os sintomas psíquicos, que trazem irritabilidade, alteração do padrão do sono, e, às vezes, até alguns sintomas depressivos. Bom, doutor José Ricardo, você falou de vários sintomas. A gente vai tentar falar sobre alguns deles. Como o senhor disse, o fogacho, o calorão é o principal sintoma. O que a mulher pode fazer? Há algum medicamento, alguma prática que a mulher possa fazer para que ela evite ou pelo menos minimize essa sensação de calor? Existem algumas classes de medicamentos. Por exemplo, a terapia de reposição hormonal pode ser uma escolha. Alguns antidepressivos específicos também têm um bom resultado no controle desses fogachos.
Mas isso deve ser individualizado de paciente para paciente. Cada paciente vai ter um melhor tratamento para ela. O que serve, às vezes, para a sua vizinha ou para a sua amiga, não pode não servir para você. E a reposição hormonal, doutor? Ela é segura? A mulher pode enfrentar efeitos adversos com essa reposição hormonal? A gente sabe que muitas vezes a questão da suplementação de hormônio pode estar relacionada a outras doenças. É possível que isso ocorra? O que a mulher tem que avaliar também na hora de fazer essa decisão? É muito importante. O primeiro passo é procurar um médico ginecologista, para que a gente possa identificar quais são os sintomas daquela paciente, qual é o quadro clínico daquela paciente, se ela é hipertensa, se ela tem algum grau de cardiopatia, se tem algum grau de obesidade ou não, alguma outra doença de base, para aí então a gente decidir se a terapia de reposição hormonal vai ser uma boa terapia, vai ser um bom tratamento para essa paciente e também para a gente decidir a via, porque essa reposição hormonal pode ser feita não somente por via oral, por exemplo, pelo uso de comprimidos, mas por outras vias, como, por exemplo, a via transdérmica, em que é passado um creme na pele e esse hormônio vai ser absorvido pela pele da paciente. Então, a terapia de reposição hormonal é boa? Para pacientes específicas e para pacientes que desejam realizar. Porque não é raro também termos pacientes sem contraindicação para terapia de reposição hormonal que desejam não fazer o uso, ou fazer o uso de terapias auxiliares ou complementares. Bom, doutor, e esses sintomas, eles vão durar ali naquela fase do climatério ou vão durar o resto da vida dessa mulher? Duram de 8 a 10 anos. A tendência é que depois de 10 anos, esses sintomas se arrefeçam. Quando essa paciente atingiu o que a gente chama, ela passa o climatério e atinge ali o que é a senilidade. Mas, em alguns casos, que não são raros, esses sintomas podem passar de 10 anos. Para a gente finalizar, doutor, existe alguma orientação para que as mulheres que ainda não estão na menopausa façam condutas como, por exemplo, atividade física, algum tipo de acompanhamento, para que elas cheguem um pouco melhor na menopausa, para que elas não tenham tantos sintomas ou se sintam mais confortáveis, né, com esse momento, até mesmo acompanhamento psicológico, né, porque para muitas mulheres a menopausa é um momento um pouco assustador, preocupante, né? Isso é verdade. E existe sim a conduta ideal para que toda mulher, toda paciente possa fazer para chegar na menopausa bem, são hábitos de vida saudáveis. Uma boa alimentação, exercício físico frequente, e aqui é importante a gente dizer da musculação para pacientes acima de 35 ou 40 anos, que possam se fortalecer do ponto de vista muscular mesmo, que isso terá um climatério, uma menopausa e uma senilidade um pouco mais saudável, ou bastante mais saudável, e abandonar alguns hábitos que são maléficos, como, por exemplo, o tabagismo. Tá certo, doutor. A gente conversou com o José Ricardo Lopes, que é ginecologista e obstetra. Muito obrigada, viu, pelas orientações e para as mulheres, né, que estão nos assistindo, sempre procurar um médico, então, para pedir mais orientações, né, doutor? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco volta com informações importantes para você que não aguenta mais atender o celular e perceber que é um golpe, ou então mesmo que é algum serviço sendo oferecido, saiba como lidar com isso e evitar essas ligações daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira. Bom, e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, está implementando novas medidas contra golpes telefônicos, junto às operadoras de telefonia e também aos usuários. Confira mais detalhes sobre isso com a estudante de jornalismo, a Sara Borges. Boa tarde, Camila, Diego e você que nos assiste. A Anatel anunciou um conjunto de medidas para combater fraudes e golpes telefônicos, exigindo que as prestadoras de serviços de telecomunicações implementem novas etapas de verificação das chamadas e proíbam o uso de números aleatórios de uma mesma origem. Mas antes de dar mais detalhes, faço a minha descrição. Eu sou Sara Borges, uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados, castanhos, que são um pouco abaixo da altura dos ombros.
Os meus olhos também são castanhos escuros. Então, essas ações da Anatel visam aumentar a transparência e a rastreabilidade das ligações, respondendo à evolução das táticas de fraude. A agência também estabeleceu a criação de um canal para que instituições financeiras denunciem números utilizados em fraudes, permitindo que as operadoras identifiquem e bloqueiem usuários envolvidos em atividades ilícitas. Além das novas diretrizes, a Anatel reforçou a plataforma Não Me Perturbe, que permite aos consumidores se cadastrarem para não receber ligações de telemarketing indesejadas. Com a autorização da Anatel, os usuários podem solicitar o bloqueio gratuito de chamadas de vendas e serviços em até 30 dias. Entretanto, essas restrições não se aplicam a cobranças, refinanciamento de dívidas e outras comunicações necessárias de instituições financeiras. O não cumprimento das normas pode resultar em penalidades, como multas de até 50 milhões de reais e a revogação da autorização das operadoras. Volto com vocês aí do estúdio. Você que nos assiste ficou interessado em receber menos ligações desses números desconhecidos, é possível cadastrar o seu número de celular nessa plataforma que está aqui embaixo, o Não Me Perturbe. O cadastro é gratuito e esse serviço evita que ocorram ligações com ofertas de produtos e serviços, né? Esses serviços oferecidos por prestadoras de serviços de telefonia, também de internet ou de TV por assinatura e também ligações de instituições financeiras, fora esses casos que a Sara falou pra gente. Então, para se cadastrar, acesse o site nãomeperturbe.com.br, lembrando que o não é sem tio, nãomeperturbe, tudo junto.com.br. Mas para fechar o programa de hoje, a gente fala sobre cultura, literatura, isso porque a gente confere algumas informações de como foi a primeira edição da Feira Literária de Goiás, que foi realizada no começo desse mês. O material que você vai assistir foi produzido por um estudante da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. Neste mês de outubro, Goiânia foi palco da Feira Literária de Goiás, realizada no Centro Cultural Martins Sererê. O evento, gratuito e aberto ao público, foi uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. A feira ofereceu uma programação rica e variada, com atividades culturais, rodas de conversa, teatro, poesia encenada, shows, performances de dança e um espaço dedicado ao público infantil. Entre os destaques, esteve a homenagem à escritora goiana Cora Coralina, com palestras e mesas redondas que abordaram temas como literatura e relações étnico-raciais, interculturalidade indígena e a digitalização da leitura. Além disso, o evento promoveu uma feira de troca de livros e apresentações de trabalhos acadêmicos. A gente agradece os alunos da FIC que estão enviando esse conteúdo para a gente, também a professora Gabriela. E se você quiser participar também do nosso programa, mandando um vídeo, uma sugestão, uma crítica, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Nosso número é o 629-9181-1406. Ele já está aqui na tela para você anotar ou tirar foto. Além disso, a gente tem várias redes sociais. Você procura pela gente com TV UFG, no YouTube, no TikTok, no Instagram, também no Facebook. A gente tem vários perfis que você pode acompanhar e, claro, também mandar sua mensagem. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela presença. A gente te espera amanhã, sexta-feira, para fechar a semana com muita informação acessível à comunidade surda aqui no Conexões. Muito obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.